Eu nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Pessoas que não gostam do ministério profético. Pessoas que não gostam do ministério que Deus nos deu. E eu digo para vocês que eu estou sendo bombardeado. É uma multidão incontável, inumerável, que está vindo para cima de mim. Essa tarde eu confesso para os irmãos que eu estive orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu não tenho ânimo mais para nada. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Finalmente, alguém conseguiu desmascarar ou talvez desvendar as línguas estranhas do profeta Mirim. Esse professor de inglês ouviu um dos cultos do profeta Mirim e fez questão de traduzir para você as línguas estranhas. Acompanhe até o final e deixe seu comentário a respeito disso. Of the king. Off the king. Desligado o rei. The power demanded the bastard. The power demanded the bastard. O poder demandou o bastardo. The king, the fairy was mad. The king, o rei. The fairy, a fada, goes mad. Ficou louco. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo que os irmãos estão vendo aí, eu queria comentar sobre este jovem de 14 anos, conhecido como Miguel, que ele fala em seus vídeos que é profeta. Eu queria trazer algo aqui, irmão, de suma importância. Nesses últimos dias, o que tem dado nas redes sociais é a imagem desse rapaz. Eu queria trazer algo para os irmãos aqui, primeiramente. Não estou aqui sendo complacente com um erro. A gente vê que ele é um rapaz que ele fala bem, ele tem uma oratória desenvolvida, ele expressa bem e ele sempre está entregando revelações para a igreja. E nesses últimos dias agora, esse rapaz ganhou uma fama devido ao número de críticas em cima dele. Tanto da parte dos cristãos, dos evangélicos, como da parte das pessoas ímpias, de uma forma em geral. Primeira coisa, irmãos, este rapaz, ele precisa se policiar, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de aconselhamento. Eu não sei quem é os pais dele, eu não sei quem é o pastor dele. Eu sei que se fosse um filho meu, ou se fosse alguém que estivesse congregando comigo, eu ia orientar e instruir ele da maneira certa e do jeito certo. Porque ele está se mutilando, ao ponto que nesse vídeo ele está falando que não está mais aguentando, que está sendo bombardeado, está sendo atacado. E agora que entra algo muito importante, já eu entro em questão da palavra, mas vamos lá. É um rapaz de 14 anos, é um pré-adolescente que está sendo atacado. E o que às vezes me entristece, irmãos, é porque eu vejo pastores, eu vejo muitos cristãos falando coisas absurdas desse rapaz, atacando mesmo assim com ataque de ódio, de violência, e estão esquecendo que é um pré-adolescente, estão esquecendo que ele tem uma família, ele tem um pai, tem uma mãe, estão esquecendo que é um ser humano. E qual é o nosso dever de cristão, de igreja? Irmão, eu estou orando pela vida desse rapaz. Eu estou pedindo a Deus que abra a visão espiritual dele. Ele tem a capacidade de pregar a palavra, de pregar Bíblia. Só que devido a algumas coisas que vêm acontecendo no decorrer dos cultos a qual ele está ministrando, virou cena de chacotas. Essas línguas estranhas que você vê aí, que é um inglês que ele supostamente está falando, e tem um tradutor aí que disse um professor de inglês. Então isso aí já virou funk, essa língua que ele fala, já virou rap, virou chacota. Então assim, tá vindo meio mundo de coisa em cima dele. Nós como igreja, Atos capítulo 12,
Eu gosto muito dessa passagem bíblica porque ela fala demais. Versículo 5. Pedro está na prisão com as mãos amarradas, com os pés amarrados, porque Herodes prendeu Pedro e depois da Páscoa ia matar Pedro. Herodes aqui tipifica em nossos dias hoje o inimigo que quer prender aqueles que Deus tem chamada, que quer prender aqueles que Deus tem obra na vida deles. Esse rapaz, esse jovem Miguel, Deus tem um projeto na vida dele. Deus tem uma obra na vida dele. Só que se ele está preso pelo engano, preso por contradições de várias profecias que não bate, não é profecias mediante ao consentimento, aos princípios bíblicos, e o pior é que uma multidão gosta disso, né, irmãos? Tu vê que se ele está sendo enganado, ele está sendo alimentado. Se ele está entregando profecia, falando línguas que não são línguas espirituais, mas ele está sendo alimentado, porque tem pastores que não têm visão, que está trazendo ele para as suas igrejas. E tem pessoas que não têm discernimento, que está recebendo e vai lá, porque eu tenho que ver, porque ele revela. Então, se ele está sendo, se ele está com a visão tampada ou está cego espiritualmente, então imagino como é que está as igrejas, como é que está as lideranças dessas igrejas, que trazem ele e alimenta ele. Se ele está indo até onde ele está indo, é porque está sendo alimentado. Isso aqui é uma verdade. Talvez alguém pode vir aqui criticar, falar mal de mim, não tem problema, mas se ele foi tão longe aonde ele está indo, com tanta contradição de profecias, é porque está sendo alimentado. Então, aos pastores que têm acesso à vida deles, se tem uma visão aberta, esses pastores vão orientar ele. Meu filho, prega a palavra genuína. Tu tem um chamado de Deus na sua vida. Prega a palavra, prega o evangelho. Deixa essas coisas de lado. Deixa esse negócio de profecia. Nós sabemos que em nossos dias, irmãos, a maior profecia é a palavra de Deus. Tem uns dons? Tem. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. A palavra que nos transforma, que nos muda, que nos muda a nossa vida, o nosso caráter, a nossa conduta. E a gente observa, a gente vê que tanto de pastores que convida ele, e agora tem um bocado de pastores e de crentes metendo a língua, falando mal, acabando, detonando. Deixa eu falar uma coisa. Tu vê nesse vídeo que ele fala que não está aguentando, que nem um rapaz que tem 30 anos, que tem 14 anos. Vem aqui, irmãos. E se esse menino não aguenta? Se esse rapaz não aguenta? E se ele vier a cometer um suicídio? Hoje, junta um bocado de igrejas que de vez orar pela vida dele, aconselhar ele, de vez abriu até o mesmo propósito. Deus abre a visão desse moço. Nós estamos em oração pela vida dele, irmão, para Deus poder abrir a visão espiritual desse menino, para que ele tenha a capacidade de pregar a Bíblia, porque tem alguns vídeos dele que ele está pregando a palavra. Só que aí ele começou a ver outros pastores que começam a fazer as coisas que ele está fazendo, que começou a imitar alguns pastores. Eu não cito nomes aqui porque eu sou muito cauteloso. Eu estou citando porque esse menino precisa de ajuda. Ele é um pré-adolescente que precisa de ajuda, ele precisa que a igreja faça como em Atos 12, a igreja, em vez de ficar aí pegando ele, lançando, fazendo piada com ele, acabando, detonando, a igreja coloca o joelho no chão e fala: Deus, é um pré-adolescente, é uma alma, e se ele não aguentar o tanto de julgamento, o tanto de ataque, o tanto de levante contra a vida dele, tanto da parte ímpias como da parte cristã, ele vinha cometer um suicídio. Hoje estão postando a imagem dele, fazendo chacota dele, chamando de falso profeta, chamando de anticristo, chamando de tanta coisa. E se esse menino vier a cometer um suicídio por não aguentar a pressão, irmão? Aí amanhã ou depois estão postando a foto dele, o rapaz se matou. E a consciência de muitos, como é que vai estar? Esses influenciador que posta lá as línguas que ele fala, posta ele lá caindo, e posta
e do lado funk, posta do lado zombaria. Irmãos, estamos vivendo em um tempo que a gente tenta procurar amor no coração das pessoas, a gente não vê. Esse menino aí precisa de ajuda, de orientação. Talvez alguém chegou até a ele já assim. Parece que eu vi recentemente um vídeo que o pastor Eliseu é a mentor dele, que orientava ele, aí teve uma dissessão, já não é mais. Só que deu conselho para ele. Quando você dá um conselho para a pessoa e a pessoa ela não capta, não pega aquele conselho, não executa e põe em prática, que é uma crítica construtiva, então a gente começa a orar. A gente começa a orar, Deus toca nessa pessoa, Deus abre a visão espiritual. Se tem algum espírito maligno ali, algum espírito do engano ali, que vinha cair por terra sobre a vida dele, que vinha ser liberto, que vinha se purificar, se levantar, vinha vir diante das redes sociais se redimir. Eu estou orando para que ele venha nas redes sociais, ele venha falar: gente, eu recebi muitas críticas, mas hoje eu entendo que foi críticas construtivas e eu preciso me redimir, e eu preciso me policiar, e eu preciso estar agora fazendo do jeito certo, com acompanhamento de uma liderança espiritual, mas de Deus. Uma liderança que de fato tenha Deus na vida. Uma liderança de oração, uma liderança com sentimentos bíblicos para poder orientar esse menino, para poder ajudar ele. Porque ele está se espelhando em outros palhaços que já tem muitos anos na igreja, que fica brincando com revelação, brincando com línguas estranhas. Aí fica falando essas línguas, vocês devem conhecer esses outros. Para mim é palhaço, não é homem de Deus não, irmão. Fala sem medo de errar. Palhaçada e uma multidão. Se você vai em um lugar, você prega a palavra de Deus, você prega a Bíblia, você prega contra o pecado, você prega que tem que ter uma vida de sinceridade, honestidade verdadeira diante de Deus, de separamento. As pessoas não gostam desse tipo de mensagem. Aí vai um palhaço, artista de púlpito, fica brincando com a fé do povo, brincando com revelação, usando o nome de Deus em vão, mexendo com o emocionalismo das pessoas. As multidão vai para poder ouvir. E esse menino pegou por base, esse rapaz, ele pegou por base alguns que ficam brincando com as coisas de Deus, que acham que estão certos, mas estão errados. Eu sei que aqui nós é minoria, mas Deus ouve a minoria, e nós estamos em oração pela vida desse moço. A minha preocupação quando eu vi tanto ataque dos dois lados, tanto do lado ímpio como do lado cristão, em cima dele, tanta chacota, eu disse: meu Deus, e se esse menino não aguentar? E se esse menino vir cometer um suicídio porque não aguenta tanta pressão em cima dele? Por que os pastores que estão convidando ele para poder pregar nas igrejas dele não orientam esse menino? Porque está aceitando, está alimentando algo que não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Você pode ver um homem de Deus que prega a palavra de Deus, pode se levantar contra ele, que não prevalece a calúnia, cai por terra, e Deus dá estrutura para o homem de Deus poder aguentar e suportar os ataques que vêm, porque é eminente e é cabível, biblicamente falando, que a gente vai sofrer perseguições, mas a perseguição está vindo na vida de muitos por causa do erro, por causa do engano, que está vindo a perseguição. Eu quero ver um homem de Deus, quando se levanta contra ele, Deus abate quem se levanta contra ele. Quem se levanta contra ele, Deus vai lá e visita a pessoa. Não se lembra de Labão? Quando tentou em seu coração em fazer mal contra Jacó, o Senhor falou: tu não fala nem bem e nem mal dele. Porque se vez ele falasse bem ou mal, ou fosse tentar o mal contra Jacó, Deus fulminava ele. Deus fulminava, porque Jacó agora já não é mais o mesmo. É o Jacó que teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. É o Jacó restituído, transformado, a receber o nome de Israel. Um homem de Deus ninguém toca. Sofre perseguição, é lícito que venha sofrer perseguição. Fala mal, fala porque as pessoas não gostam da verdade, mas não prevalece de pé porque vem a cobrança de Deus. Agora, na vida desse moço aí, o que está vindo em cima dele é porque ele foi instruído de forma errada e foi alimentado. Ele foi alimentado porque pastores sem visão, igrejas sem visão,
convida ele, traz ele, e ele faz todo aquele, posso até dizer, um teatro, faz tudo aquilo ali, e o povo tá ali, alimentando ele, e ele está achando que aquilo é certo, porque o povo está recebendo. Nem tudo que o povo recebe é de Deus. Lideranças cegas vai guiar e vai conduzir um rebanho cego, e vai trazer pregadores cegos para cima dos seus púlpitos, porque não tem vida de oração. Eu sei o que é, irmãos, quando eu me converti, eu sofri bullying, porque eu não tenho um português alinhado. A minha língua, ela é pregada embaixo, para muitas coisas ela não levanta. Quando eu tinha de 5 para 6 anos, caí de um cavalete, minha língua torou no meio para acabar de piorar. Que o diabo sempre lutou com a minha vida desde eu criança, irmão. Vou falar algo que é muito forte para vocês. A minha língua foi espendurada. Se vocês conseguem ver aí, ó. Até hoje tem a cicatriz no meio da minha língua. Até hoje tem a cicatriz. Porque os médicos, por vontade dos médicos, queriam amputar minha mãe. A vizinha dos fundos tinha um óleo ungido. Você leva esse óleo, põe na língua do teu filho. Minha mãe passou o óleo ungido, minha língua amanheceu colada do outro dia. Mas minha mãe não deixou os médicos amputar a minha língua. Porque foi o Espírito de Deus que não deixou ela fazer isso aí. Mas quando eu fui para a igreja, irmão, tu acha que foi pessoa de fora que começou a fazer chacota de mim? Tu acha que foi ímpio? No tempo não tinha as redes sociais. Já veio pessoa aqui no meu canal já. Pastor, tu errou na letra, tu errou nisso, naquilo, não tô nem azul. Tem muita gente que fala perfeitamente, cheio de pecado, e não tem vida com Deus. Eu tenho essa deficiência. Escute. Passou o óleo, amigo, amanheceu colado no outro dia. Daí por diante, a dificuldade minha foi maior de pronunciar as palavras. Eu prego pela misericórdia de Deus, irmão. Eu prego por vontade divina. O diabo sempre lutou com a minha vida desde eu criança. E quando eu me converti, e quando eu tinha a oportunidade, eu falava muita coisa, muito mais errado. O devolver do tempo, eu fui desenvolvendo, o Espírito Santo de Deus foi me ajudando. E eu falava muita palavra errada. Levanta, lavanta, lavanta, meus irmãos. Aí pessoas ficavam sorrindo de mim. Aquilo me quebrava por dentro. Um dia eu recebi uma revelação no culto, que Deus ia me levantar como pregador do Evangelho, não somente com o meu testemunho, mas que eu ia pregar em vários púlpitos, que eu ia pregar em várias cidades, em vários estados, que a minha voz ia chegar a vários países. Sabe quando terminou o culto que um presbítero falou para mim? Não se alimente com isso não, porque você não consegue nem falar direito. Pastores não aceitam analfabetos em cima dos seus altares, não. É poucas igrejas que aceitam. Você não sou analfabeto, não. Eu tenho dificuldade de pronunciar a palavra, mas eu sou entendido das coisas. Só que dali me quebrou por dentro. Foi que deu uma pancada em minha cabeça. Eu fui para casa, dobrei meu joelho e comecei a chorar. Porque o Senhor me deu um testemunho. E às vezes eu ficava triste porque eu não sabia pronunciar a palavra direito. E eu fui chorar no quarto. E Deus falou comigo assim: meu filho, quem falou contigo fui eu. E eles vão ver você pregando. Eles vão ver você pregando. Já viajei para vários estados pregando a palavra, em cruzadas, em congressos, na rua, nas casas. Deus me levou em vários lugares e tem me levado. Se eu fosse atender todos os convites que vinham até a mim para poder pregar para fora, eu vivia viajando, irmão. Mas eu sou pastor de igreja, tenho um rebanho a ser cuidado e ser zelado. Eu não posso sair e ficar muito tempo fora, enquanto Deus não dá uma estrutura para o ministério. Mas escute, eu fui chorar e sofrendo bullying. Quantas vezes eu vi os jovens sorrindo de mim? Quantas vezes eu via pastor abaixando a cabeça por causa de uma palavra que a gente erra? Porque hoje em dia
muitos doutores renomados, poliglotas, tem que ser na linha da risca da letra, letrados, mas não tem um pingo de intimidade com Deus a maioria, porque não tem vida com Deus de oração. Aí pega um rapaz, um pré-adolescente, pega ele e alimenta algo na vida dele, que a gente vê que está caminhando para um declínio. O menino está caminhando para um declínio. Você vê na expressão dele que ele não está suportando, que ele está tentando ser forte, mas não está conseguindo. Porque de um lado foi alimentado o erro na vida dele. Foi alimentado na vida dele. Porque pessoas que dizem ser mais maduras e espirituais, em vez de ajudar esse pré-adolescente Miguel, fazem alimentar. A gente vê muitas profecias dele, e dentre outros para ímpio, que não bate com a palavra. Ou que diz o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, no seu versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio ou do seu pecado, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, e a sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o Senhor vai requerer. Você entendeu que um profeta, a revelação dele para alguém que está na prática ímpia é de conserto? É para ele poder deixar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E se ele morrer no pecado, Deus vai cobrar daquele profeta que não entregou a mensagem do Senhor? Então por que essa onda de tantas profecias, de bênção, de porta aberta, de chave de carro, de prosperidade, de exaltação, para pessoas que vivem nas práticas ímpias? Me explica o motivo disso. Porque não estão sendo usados por Deus. Porque a profecia edifica a igreja. A revelação é para poder alertar o ímpio e para ele poder se converter dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. A revelação para o ímpio é de alerta, é de despertamento para ele poder abandonar o pecado dele. Tem um rapaz na nossa igreja que o patrão dele é cristão e tem 2 mulheres. E as revelações que ele recebe na denominação dele é de exaltação, é de prosperidade, é disso e daquilo. Aí o diabo vai enganando a pessoa, porque não tem um profeta que chama aquela pessoa e fala: você precisa se converter, você está com 2 mulheres, na prática do adultério, da prostituição, tu está todo enrolado. Se você continuar na prática do teu pecado, o salário do pecado é a morte. Se converta, se arrependa e se volte para o Senhor. Talvez não vai gostar, mas vai saber que é a verdade. Porque muita gente não quer pregar a verdade alicerçada, pautada, bíblica. Você entende aqui que Deus fala com Ezequiel, vai lá e alerta o ímpio. A profecia para o ímpio não é que a porta vai se abrir para ele. A profecia para o ímpio não é que vai ser honrado e exaltado. Ezequiel, profeta de Deus, capítulo 3, vai lá e fala para o ímpio que se ele não se converter e deixar o seu pecado, ele vai morrer. Mas se você não avisar para ele da revelação que é dura, que é uma revelação que não é boa, que as pessoas não gostam de ouvir, então vai ser o seguinte: eu vou requerer das tuas mãos o sangue derramado dele. Mas vai continuar contextualizando. Mas se você avisar para ele e ele não se arrepender, e ele não se converter, e ele morrer, você avisou, mas eu não vou requerer das tuas mãos o sangue dele, porque você fez sua parte. Aí você entende, irmãos? Aí você vê, hoje, pessoas se denominando a profeta. Eu sou profeta do Senhor. Esse menino, Miguel, ele está copiando outros. Você olha aí para ondas de profetas hoje em dia. Eu sou o profeta do Senhor. O profeta vai até você. Deus falou que o profeta vai até você. As mesmas expressões dos outros ele está usando. O profeta vai até você. Eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Na Bíblia, não é eu que vou me identificar como profeta. Não é eu que vou testemunhar de mim mesmo como profeta. É Deus que vai testemunhar de mim como profeta para as nações. Olha o que isso vai dizer para Jeremias, capítulo 1. Não temos que vai falar diante deles, porque a minha palavra é na tua boca.
eu te constituí, te levantei como profeta às nações. O Senhor, Ele que vai testificar. Novo Testamento, o Senhor vai dizer, nasci de mulher. Não houve profeta maior do que João Batista. Não é eu que falo que eu sou profeta. Não, é o Senhor que testifica de mim, não eu que testifico de mim mesmo. É o Senhor que vai testificar de mim que eu sou profeta. Não é eu a encher o meu ego, o meu peito, me engrandecer e dizer, eu sou profeta. Eu sou profeta. Aí tu vê muitas linguagens do Miguel, que é a linguagem de veteranos, de mercenários, que já está há muito tempo na caminhada. E ele foi seguindo a risca deles. É por isso que a Bíblia diz, ande com o homem de Deus, que você se torna um homem de Deus. Salomão vai dizer, ande com um sábio, que você vai se tornar um sábio. Anda com um tolo, que você vai se tornar como um tolo. Anda com um profano, que você vai se tornar um profano. Anda com um mentiroso, que você vai se tornar um mentiroso. É bíblico, as más companhias corrompem os bons costumes. O nosso maior exemplo, eu posso ser sincero para você aqui, o seu maior exemplo não é pastor Luciano, o seu maior exemplo não é pregadorzão famoso, A e B, o seu maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus que morreu por você, foi Jesus que deu a vida por você. Segue os exemplos de Jesus. Segue os exemplos de Jesus. Jesus pregou sobre o céu, pregou, então vou pregar também. Jesus pregou sobre o inferno, pregou, então vou pregar também. Jesus pregou sobre amor, pregou, vou pregar também. Pregou sobre salvação, pregou, também vou pregar sobre salvação. Jesus é o maior modelo da igreja. A igreja primitiva seguiu a mesma risca de Jesus. A igreja primitiva, os apóstolos. A Bíblia diz no livro de Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. O decorrer do tempo que a corrupção foi entrando e houve a divisão, e depois lá na frente houve a reforma por meio de alguns homens que Deus levantou para trazer a origem do evangelho que se perdeu no meio do tempo. Outro dia eu trago aqui uma mensagem sobre a reforma, vocês poderem entender. Porque a igreja primitiva andava nos princípios pautados, alicerçados. Mas aí foi fazendo aliança com quem não deveria ter feito. E o apóstolo Paulo já alertava a igreja sobre aliança com pessoas corruptas, com falsos mestres, com falsos apóstolos. E nisso foi se corrompendo. Aí a gente vai ver, sabe o que hoje? Que muitos, em vez de pegar Jesus, a igreja primitiva como exemplo, a doutrina dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos, pega a mensagem desses profetas de hoje e compara com a mensagem dos profetas da Bíblia, que a maioria vai ser reprovado por Deus. Pega a mensagem dos que se auto-se-titula ser profeta de boca cheia e compara a mensagem deles, as profecias deles, as revelações dele com a profecia com os profetas da Bíblia, com os apóstolos, com os discípulos, que você vai ver que não bate. O que liberta, o que é verdadeiro, é o que prega esta palavra, irmãos. Aí a gente vê que está alimentando, dá corda. Aí depois que Deus o livre, irmãos, a gente olha para que não venha acontecer isso de maneira alguma. Esse adolescente não suporta ataque de ímpio, ataque de crente, ataque de pastor, e aqui, tudo que é lado. Aí esse menino não suporta, cai numa depressão, pensa que não, Deus o livre, tira a própria vida, a opressão em cima dele. Aí, os que alimentou ele, os que teve a oportunidade de orar pela vida dele, não orou e foi ficar detonando, expondo, acabando. O meu apelo aqui foi mostrar que eu, primeiramente, não sou complacente com o erro. Segundo, que esse menino, ele pegou por exemplo, homens que não deveriam ter pegado por exemplos. Terceiro, ele precisa de ajuda. Ele precisa de orientação e de oração pela vida dele. Primeiramente, se a visão dele se abrir, quando alguém vier aconselhar, ele vai receber. Então ele precisa de ajuda.
Mas hoje, nas redes sociais, para todo que é lado, virou uma palhaçada, uma chacota, virou só Deus, irmão, para ter misericórdia. Então, o que nós devemos fazer como igreja, Atos 12, se tem alguém preso, algemado, escravizado, está cego, está vivendo no engano, a gente ora. A gente pede a Deus que abra a visão daquela pessoa. Irmãos, biblicamente, um profeta, quando ele é levantado pelo Senhor, é mais ou menos seus 30 anos de idade. Um sumo sacerdote ou um sacerdote é a 30 anos de idade. É tanto que Jesus, com 30 anos, foi batizado e deu o seu início do seu ministério terreno. Então, ele não tem a maturidade de um sacerdote, ele não tem a maturidade de um profeta, ele não tem a estrutura de um sacerdote, ele não tem a estrutura de um sacerdote, ele não tem a estrutura de um pastor. Pastor levantado por Deus, biblicamente idôneo, marido de uma mulher só, respeitoso, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas que venha ser hospitaleiro, que venha amar, que venha abraçar, que venha ensinar a verdade, pautada, alicerçada na palavra. Você percebe, irmãos? Você observa como é que esse menino ele precisa de ajuda? Ele precisa de orientação. Então hoje, irmãos, às vezes alguém fala bem assim: é melhor abrir uma igreja do que um boteco. Um boteco, o povo está ali dentro e sabe que está perdido. E algumas denominações que estão abrindo hoje, que distorcem a verdade, que não pregam a verdade, aí se torna, sabe o quê? Um bocado de dracmas perdidas dentro da casa. E o pior, a dracma é uma moeda, nem sabe que está perdida. O tanto de denominações que estão perdidas, porque estão deturbando o evangelho, distorcendo o evangelho, trazendo heresias e mais heresias, e não ensina o povo o caminho da retidão, da salvação. E quanto mais dias vai se passando, se levanta mercenários e mais mercenários. Mercenários e mais mercenários. Aí você observa que vai caminhando para um declínio espiritual a igreja, tanto de denominações abertas, o tanto, irmãos, distorcendo a palavra de Deus. Mas tem os remanescentes que Deus tem levantado nesses últimos dias para poder preservar a oração, a palavra, a doutrina, a santificação e a vigilância. Porque isso faz parte da vida de um cristão. Oração, consagração, palavra, vigilância, santificação. Santificação é separamento das imundícies, das práticas mundanas que nos afasta de Deus. Eu vi agora recentemente um pastor renomado, conhecido nas redes sociais, falando que pode fumar, falando que pode beber, falando que pode isso, que pode aquilo, que não pode, é se tornar viciado. É o cúmulo dos absurdos que a gente está vendo, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia. Aí quando a gente vem aqui com a palavra de Deus, a gente mostra o pecado, mas a gente mostra o Deus que liberta, que perdoa. Então a gente vem com a palavra bibliocêntrica, palavra, raiz. Aí não, argumentos e mais argumentos, filosofia de homens, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 9 por diante. Não caia em filosofias de homens, para poder viver distante do Senhor, afastado do Senhor. Mas no verso 7 de Colossenses capítulo 2, ele vai dizer: estejais enraizados em Cristo, edificados, confirmados na fé, na palavra, irmãos. Aonde a igreja vai parar? Igreja que não tem visão espiritual vai atrair tudo que é tipo de coisa ruim para dentro dela. Vai apoiar o erro, vai apoiar o pecado, vai abraçar e vai deixar permanecer do mesmo jeito,
porque não vai querer ofender as pessoas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ofende. Ao que eles estão fazendo, estão criando as suas próprias Bíblias para não ser confrontados a eles mesmos com esta palavra. Irmãos, eu faço um apelo que, em nome de Jesus, ore como você nunca antes orou. Consagre a sua vida em jejum como você antes nunca consagrou. Irmãos, estude a palavra como você nunca antes estudou. Irmão, vigie, porque a Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Vigie. E vamos estar orando para que esses principados e potestades que está arrastando multidões através do engano venha cair por terra, irmãos. É bíblico, que nos últimos dias muito falso profeta, o amor ia esfriar, a iniquidade ia aumentar. É bíblico tudo isso, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas nós, cristãos, não devemos aceitar viver, irmãos, dessa maneira, não. Devemos orar para que a nossa visão espiritual se abra e a gente venha caminhar pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.